Ontem nós começamos, minha tosse melhorou, não tanto, vou tossir um pouco ainda, mas já está um pouquinho melhor em relação a ontem. No início do nosso estudo de ontem, nós falamos um pouco sobre dois pressupostos, na verdade, um pressuposto que se divide em duas partes. O primeiro deles é que nós vivemos para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo disse: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Conversamos então que este é um texto que amplia bastante a nossa percepção sobre o que significa glorificar a Deus. E tiramos o glorificar a Deus do recinto religioso. Tiramos o glorificar a Deus do espaço religioso e do tempo religioso. E levamos a glorificação a Deus para o cotidiano, para toda a nossa vida em todos os seus aspectos. Então, ao mesmo tempo que este texto e que este conceito trabalhado por Paulo da glória a Deus, ele amplia a nossa percepção sobre o que significa glorificar a Deus, ou seja, adorar a Deus, ele também serve para nós como um juiz, como um árbitro do nosso coração. Ou seja, nós temos sempre a necessidade de olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e nos fazermos essa pergunta: isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Esses pensamentos que eu estou tendo e alimentando glorificam a Deus? Essa resposta que eu estou prestes a dar a esta pessoa glorifica a Deus? Essa atitude minha glorifica a Deus? Esse negócio que eu estou fechando glorifica a Deus? Percebe? Como a adoração se torna um árbitro na nossa vida, como a glorificação a Deus se torna, portanto, uma maneira de ser um juiz na nossa vida, das nossas ações e da nossa conduta. Viver para a glória de Deus, portanto, é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que Deus é quem está procurando adoradores. E essa foi a palavra de Jesus para a mulher samaritana que nós lemos ontem. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então presta muita atenção naquilo que nós estamos lendo. E como este texto também deve nos fazer ampliar os horizontes nossos acerca da adoração. O texto diz que Deus está à procura de adoradores. Isso significa que Deus está à procura de seres humanos que o reconheçam como Senhor, que se reconheçam como criaturas que vivem diante de um Senhor, que se reconheçam como seres criados por Deus e que por isso têm um propósito, tem um destino nessa terra, tem um destino nessa história. O texto não diz que Deus está à procura de monges, que Deus está à procura de líderes religiosos, que Deus está à procura de músicos que gravam CD de músicas crentes, cristãs, etc. Não é isso que o texto está dizendo. Então como que a gente entenderia isso, Israel? Qual é o papel, por exemplo, do Jorge ou do Patrick, quando eles sobem aqui no domingo e lideram um momento de louvor nosso? Eles estão exercendo um papel que é o papel do líder de louvor em um momento de adoração coletiva. O que isso significa? O louvor é um caminho para a adoração. Entende? A condução de um momento de louvor, musicalmente falando, não é sinônimo de adoração, mas caminho para a adoração. Por que isso? Porque pode muito bem ser, como a gente viu ontem na citação que a gente trouxe do Russell Shedd, que você está sentado no seu lugar ou de pé no domingo, cantando as músicas junto com a banda e etc. Mas isso não significa que você está ali de fato adorando a Deus. Porque você pode muito bem estar ali simplesmente cantando aquelas músicas, entusiasmado porque gosta do ritmo, porque qualquer outra razão, mas o seu pensamento está longe, estava, sabe, viajando em outros lugares, ou simplesmente a sua vida está presa a tantas e tantas coisas que você sabe que é desobediência a Deus e que você vê claramente que não, ali não tem uma adoração.
Ali tem simplesmente uma pessoa cantando músicas, mas não significa que cantar aquelas músicas está sendo de fato, está ocorrendo de fato naquele momento a adoração a Deus junto com o corpo de Cristo. Ok? Então Deus não está à procura de músicos, Deus não está à procura de pessoas que cantem músicas para Ele. Quando a gente fala do viver para a glória de Deus e o colocar a glória de Deus, ou glorificação a Deus em todos os aspectos da nossa vida, não é que você vai ficar cantando músicas ao longo do seu dia para Deus. Ou antes de fechar um contrato, você fala, deixa eu dar uma pausa para cantar uma música de louvor a Deus, depois eu volto para fechar o contrato. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da integridade da sua negociação. Ele está falando da santidade da sua negociação. Ele está falando da pureza do seu caráter. Ali é que está a adoração a Deus. Ele está falando do seu testemunho para as pessoas que estão ao seu redor, que veem em você uma pessoa diferenciada, porque ao contrário da maior parte das pessoas que vivem nesse mundo, essa pessoa com quem eu estou fazendo negócio, essa pessoa não vive para ela mesma. Essa pessoa parece que está vivendo em reverência ao seu Deus, ao seu Senhor. É submissa ao seu Senhor. É ali que se expressa genuína adoração. Tá? Então esses dois pressupostos são fundamentais para nós. O primeiro deles é que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. E a nossa vida deve ser uma vida de adoração a Deus. E o segundo pressuposto é essa certeza que nós podemos ter. Que o nosso Deus está à procura de adoradores. Portanto, Ele toma a iniciativa. Ele inicia esse processo para conduzir até Ele os seus adoradores. Hoje, eu quero começar falando então sobre as características gerais da adoração no Antigo Testamento. Ontem nós começamos fazendo uma exposição sobre quem é este ser adorador. A partir da teologia do Antigo Testamento, vimos, portanto, quem é o ser humano dentro do projeto de criação de Deus no Antigo Testamento e o seu destino. A que o ser humano se destina enquanto criado por Deus? Vamos ver se a gente se lembra? Eram 4 destinos do ser humano, certo? Certo ou errado? Gente, eu vou ter que fazer uma dinâmica, pedir para todo mundo ficar em pé, fazer um alongamento, quem sabe tenha mais, né? Vamos lá de novo. São 4, 5 ou 6 destinações? Vimos 4. Qual era a primeira? O ser humano está destinado a viver. Perfeito, muito bom. A segunda destinação do ser humano, ele está destinado a amar. O ser humano está destinado a dominar. Isso significa que ele está destinado a dominar e não a ser dominado pelas coisas que ele deveria dominar. Lembra disso? Quando nós nos deixamos dominar por aquilo que devíamos dominar, nós somos desumanizados. Nós fomos chamados por Deus para dominar sobre as obras da criação. Mas quando nos deixamos dominar pelas obras da criação, o que nós temos? A idolatria e a desumanização. E dominar as coisas da criação, só para a gente deixar isso claro, caso você não tenha vindo ontem, dominar significa o serviço, o cuidado, a preservação, a administração da ordem criada. Essa que é a ideia da dominação. E em quarto lugar, o ser humano foi destinado a adorar a Deus. Certo? Então essas são as 4 destinações desse ser humano. Agora a gente vai ver em termos de como a religião do antigo Israel se organizou em termos da sua adoração a Deus. A primeira consideração é encararmos o culto no Antigo Testamento no seu papel de mediação. O culto no Antigo Testamento exercia um papel de comunicação. Ele mediava uma relação do povo com o seu Deus. Olha que interessante, eu peguei só o Salmo 95 como exemplo e alguns versículos do Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Esse salmo é muito bonito,
porque você tem nele a essência do saltério, né, da coletânea de salmos do Antigo Testamento, ou seja, um convite para cultuar a Deus, um convite para louvar a Deus. O que é interessante você perceber nos salmos é que ele não se destina ao indivíduo, ele se destina ao povo. Ele se destina ao povo de Deus. Portanto, venham, cantemos. E mesmo quando está no singular, adore ao Senhor, né, venha, tal. Quem é que vem? É o povo que vem. É ele que está sendo chamado para adorar ao Senhor, certo? Ele traz algumas outras coisas que a gente viu ontem, né? Adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor. Quer dizer, a prostração como o sinal máximo de adoração a Deus. Né? O vocabulário da adoração, ele é um vocabulário totalmente corporal. Né? É um gesto corporal onde a reverência máxima é a prostração com o rosto em terra diante do Senhor. E o que é interessante, reconhecendo Deus como nosso Criador. Isso implica que se Deus é o nosso Criador, o que nós somos? Criaturas diante desse Criador. Nós somos o seu povo, povo do seu pastoreio. Ele é o Senhor que pastoreia, Ele é o pastor que pastoreia o seu rebanho. Portanto, totalmente comunitário. E isso é importante ressaltar, por causa que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, fica bastante claro para nós que a vida desse povo, a vida de adoração desse povo é totalmente dependente do culto, da centralidade cultual. É do culto e da experiência de culto que esse povo extrai todo o seu conhecimento de Deus, toda a sua ética, toda a sua missão, todo o seu compromisso social, o seu compromisso com Deus é extraído, portanto, da sua experiência cultual. Quando a gente olha então para essa realidade, a gente vai vendo como que esse povo vai se organizando em termos desse culto. A primeira coisa que salta aos nossos olhos quando a gente vasculha a literatura acerca do Antigo Testamento é que este povo estabeleceu o seu culto em lugares sagrados. Para este povo se tornou, portanto, muito comum o adorar a Deus, o cultuar a Deus em lugares específicos. Por exemplo, durante o período da migração de Israel, quer dizer, a saída do Egito e todo o período até a Terra Prometida, o Monte Sinai se torna um desses locais sagrados, como nós temos visto. Olha só o que diz Êxodo 19, 23. Moisés disse ao Senhor: o povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. Existe ali no monte uma limitação e um aspecto de santidade em torno desse monte. É ali que Moisés recebe a lei do Senhor, é aos pés deste monte que o seu povo está acampado, é aos pés deste monte, portanto, e toda a sua sacralidade como seu local de culto ao Senhor, de contato com o Senhor, é que se organiza em primeiro lugar a experiência religiosa desse povo em termos de culto com o seu Deus. Depois da posse da terra, já no tempo de Josué, Siló é um desses lugares que são considerados como sagrados. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Aqui nós já temos então as incursões do povo de Israel, liderados por Josué para dentro da terra prometida. A posse da terra já tinha sido conquistada por eles, e em Siló se arma a tenda do encontro. Ou seja, ali se consagra um espaço para culto, um lugar que se torna sagrado. Mispá, no mesmo período da história, também é um outro território sagrado para eles, lugar de culto. Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia. Quando contaram ao povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Ou seja, em Mispá você tem
novamente, em períodos mais antigos da história de Israel, a separação de um outro lugar sagrado. Já no tempo da monarquia, principalmente a partir do projeto de Davi e depois construído de fato por Salomão, surge o templo. Esse templo vai ser consagrado ao Senhor como local único de adoração a Deus. No entanto, a gente vai perceber nos livros dos reis, nos livros das crônicas, que existiu diversos momentos em que o povo competia com o templo, com postes sagrados, ídolos sagrados, etc. A idolatria que competia com o templo se torna um dos grandes motivos pelos quais o povo de Judá vai ser levado ao exílio no século VII e século VI a.C. Então, por causa da idolatria e de não ter derrubado os outros postes sagrados, ídolos, etc., ou seja, porque mantiveram outros lugares de culto que não somente o templo em Sião, é que esse povo é levado ao exílio. E depois do exílio é que de fato o templo do Senhor reconstruído se torna o local absoluto de encontro, de culto da religião judaica. Isso você percebe, por exemplo, da seguinte forma, nas seguintes falas: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmo 11, verso 4. Onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Vamos, gente. E eu que estou com tosse e tal, tudo bem. Vocês estão mudos? Aconteceu alguma coisa? Onde o Senhor está? No seu santo templo. É ali que Ele habita. Certo? Então, com o conceito do templo, e isso vem muito da lei deuteronômica, ou seja, no Deuteronômio, você tem dois pilares que sustentam todo o Deuteronômio. Esses dois pilares se encontram em Deuteronômio 6 e Deuteronômio 12. E em Deuteronômio 6, você tem o mandamento de adorar somente a um Deus, somente o Deus de Israel. E em Deuteronômio 12, o fundamento de adorar a este Deus em um só lugar. Por que isso? A gente já vai ver. Mas a ideia toda é que este fundamento de adorar a Deus em apenas um lugar é, em primeiro lugar, uma medida do Senhor, para que Ele não seja adorado de diferentes maneiras e crie-se, portanto, diferentes teologias, ideias sobre esse Deus em diversos locais de adoração. Portanto, Ele estabelece, já que é um Deus só, apenas um lugar de adoração. E isso vai ser levado muito a sério pelo povo apenas depois do exílio. Mas olha que interessante. Enquanto está a fé mais ligada aos lugares sagrados, mais perigoso sugere ser a influência deles sobre a ideia de Deus e do culto. Ou seja, era totalmente possível, e esse era um risco, que os locais diferentes de culto influenciassem a ideia que esse povo tem de Deus. O lugar sagrado, principalmente quando é considerado morada da divindade, resulta numa localização da mesma, da divindade, e por conseguinte, em uma limitação de seu raio de ação, e até os lugares de culto chegam à rivalidade, numa decomposição do ser divino em divindades particulares. Ou seja, na medida em que cultos diferentes ao mesmo Deus em tese, em princípio, começam a acontecer em diversos lugares, qual é o risco que se corre? O risco é que cada culto passe a representar uma divindade ou uma ideia própria daquela região, daquela tribo, daquele local sobre esse Deus. Então esse era o risco. O segundo risco é que quando o culto centraliza no lugar sagrado, ele tem o quê? A ideia de uma morada de Deus, o Deus que habita naquele lugar, habita no seu santo templo, e por ele habitar ali, o que você acabou de fazer com o seu conceito de Deus? Limitou ele a um espaço de atuação. Ele está ali. Ele mora ali. E aí a sua teologia começa a se decompor, se torna limitada.
É exatamente isso que a gente encontra no Antigo Testamento, no desenrolar dessa sua teologia de adoração. Por quê? Este povo centralizando o culto em Jerusalém, toda a ideia bíblica, perfeita, correta, no entanto, perigosa, de que Deus habita em Sião, de que Deus habita no seu santo templo, acaba gerando qual o problema? A ideia de que Deus é nosso, da ideia de que Deus mora somente aqui, de que Deus está somente aqui entre nós. O exílio vai ser uma pedagogia às duras penas para esse povo, e quem melhor representa isso é o livro do profeta Ezequiel. Porque no livro do profeta Ezequiel, o que você vai vendo? Gradativamente Deus se afastando da cidade, se afastando do templo. E aí esse povo no exílio passa a viver uma crise. Jerusalém, que é o Monte Santo, Sião, o templo, tudo destruído. E agora, Deus está morando aonde? E agora, a gente vai cultuar Deus aonde? E agora, onde é que a gente vai adorar a Deus se a casa de Deus foi destruída, se a habitação de Deus foi destruída? É ali que esse povo tem que começar a repensar a sua teologia. Totalmente centralizados no local de culto, acabaram perdendo a percepção de que Deus não precisa habitar em templos feitos por mãos humanas. Na verdade, é aí que a gente vai chegar lá no Novo Testamento, não é isso mesmo? Com Paulo, em Atos capítulo 17, com Estevão, em Atos capítulo 7, onde tanto Estevão quanto Paulo, Estevão para uma comunidade judaica e Paulo para uma comunidade gentia, ateniense, vão fazer a mesma afirmação. Ele é o Criador dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus escolheu, e essa é a grande mensagem do Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo para nós. Deus nos escolheu como o seu templo. Deus escolheu o corpo de Cristo, a sua igreja, como o seu santuário santo, no qual nós estamos sendo edificados juntos. Nós, portanto, somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na comunhão dos santos e não mais em prédios como pensava a teologia da antiga aliança. Este povo também se organiza em torno de objetos sagrados. A arca da aliança, a tenda do encontro, os utensílios do templo. Eu peguei um texto aqui de Reis só como exemplo. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram, com a tenda do encontro e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. Aqui já é o contexto do templo de Israel, né? Então, esses utensílios que estavam no meio do povo já há muitas gerações, né, são levados para o templo do Senhor e ali consagrados, separados para o culto ao Senhor. Quer dizer, já são os instrumentos, os objetos mais sagrados que você tem dentro da religião desse povo. A santidade de um objeto, na verdade, significa a separação de um utensílio do seu uso comum para um uso exclusivo a serviço do Senhor. Certo? Então uma xícara poderia ser um objeto consagrado ao Senhor. O que isso significa? Ela era uma xícara comum, feita como todas as outras. Mas a partir do momento que essa xícara fosse consagrada ao Senhor, o seu uso era exclusivo no serviço ao Senhor. Ela estava exclusivamente dedicada ao serviço, no culto e na adoração desse povo ao seu Deus. Então, objetos sagrados, lugares sagrados, templos sagrados. A gente tem no Antigo Testamento a sacralidade, por exemplo, do sábado, que é o que já está expressamente colocado na lei do Senhor em Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. Olha só o que diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A sacralidade do tempo
é algo que também fazia parte da religião de Israel no Antigo Testamento. O mesmo vale para as festas que esse povo celebrava a Deus. Eu peguei, por exemplo, aqui a festa das cabanas, de Deuteronômio, capítulo 16, de 13 até 15. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias. Depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas, para fazer aquele suco gostoso que a gente chama de vinho, sabe? Sabe? Para isso mesmo. Alegrem-se nessa festa. Você sabe o que significa alegrem-se nessa festa, né? Não é contar piada. Você sabe o que é alegrem-se nessa festa, né? Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Eu acho sensacional o caráter inclusivo dessa festa. Não é exclusividade do povo de Deus, de uma etnia e de uma classe da sociedade. Não, chama para a festa todo mundo. Chama para a festa o estrangeiro, o órfão, a viúva, servos e servas, filhos e filhas, sacerdotes, levitas. Chama todo mundo para fazer festa comigo e para mim. Olha que coisa linda. Deus mostrando que é Senhor não de um único povo, não de uma classe religiosa, não de uma elite sacerdotal, não dos levitas, mas o Senhor de toda a terra. E todos os povos e todas as pessoas lhe pertencem. Então essas festas também têm um caráter pedagógico muito sério, que lá no Novo Testamento vão dar para nós essa base toda para entendermos esse Deus que não está restrito aos limites do templo, aos limites das festas de um único povo, aos limites de uma etnia e de uma descendência, mas um Deus que quer alcançar a todos e a todas. As ações que são sagradas também são interessantes porque aparecem no texto, ritos de consagração e de purificação. Gente, quando você lê Levítico e Números, tem algumas coisas de rito de purificação que a gente vai até dar risada. É muito fora da nossa realidade, a verdade é essa. É completamente assim, é difícil de entender certas coisas, difícil até de associar isso com a nossa realidade e tentar descobrir o porquê será que Deus ordenou isso para o povo. Lógico que isso tinha um motivo, né? Ou seja, não surge do nada. O não comer a carne de porco, o não comer determinados animais, o preservar o alimento de determinadas formas, tudo isso tinha a ver com questões sanitárias, de higiene, etc. Não era simplesmente um Deus caprichoso que teve algumas ideias, vou dar umas tarefas difíceis aqui para o meu povo. Não. Todas elas têm a função, lembra sempre daquilo, visando a preservação da vida do seu povo. E por causa disso, essas coisas todas eram necessárias. Olha que interessante o texto de Números 19:13. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado de Israel. Ficará impuro porque a água da purificação não foi derramada sobre ele. Sua impureza permanece sobre ele. O tocar um cadáver o tornava impuro. Você sabe aonde você vê uma aplicação literal deste mandamento? Na parábola do bom samaritano. Por que é que o líder religioso, tanto o sacerdote quanto o levita, viram lá o seu irmão judeu caído lá na estrada e passaram longe? Porque o texto diz que ele estava quase que como morto. Para não correr o risco religioso de se tornar impuro e ter que passar por todo um ritual de purificação, ele prefere passar longe. Esse é um dos motivos plausíveis pelas quais os líderes religiosos ignoraram o seu irmão. Ou seja, um dos momentos em que o legalismo, em que a interpretação literal de certas coisas, sem nenhum tipo de flexibilidade para a preservação da vida, né? Quer dizer, essa era a grande diferença de Jesus, né? Ele usava o mandamento para a preservação da vida e não o oposto. Então, o que ele deveria ter feito? Aquilo que o samaritano tinha feito. É por isso que Jesus tem aqueles debates com os fariseus acerca do sábado, por exemplo. Era exatamente o mesmo problema. Nós estamos vendo o mesmo mandamento, e o mandamento é de Deus.
É a maneira como nós o estamos interpretando. É o sentido do mandamento que está distorcido aqui, né? Então aqui a gente tem apenas um exemplo de ritual. Eu vi alguns hoje à tarde, que eu falei, até vou pensar, passar com esse pessoal para dar risada um pouco lá com eles de alguns rituais de purificação, mas eu deixei para lá. O sacrifício propiciatório fazia parte de um culto sacrificial. Levítico 11, capítulo 1, eu acho que é 3 e 4. Se o holocausto for de gado, holocausto, gente, é um sacrifício totalmente queimado, né? Então, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Aqui a ideia, a simbologia desse ritual religioso era que este animal, nesse gesto, né, da pessoa, ao colocar a sua mão sobre a cabeça daquele animal que seria queimado como oferta ao Senhor, ali haveria uma transferência da minha culpa, do meu pecado sobre aquele animal, para que aquele animal fosse totalmente queimado em oferta ao Senhor pela culpa, pelo pecado. Ok? Com esses aspectos todos, com esses 5 aspectos que a gente viu do culto, nós tivemos uma visão bem panorâmica e bem geral de uma infinidade de elementos que compõem toda a estrutura religiosa do Antigo Testamento. Isso que a gente deixou de fora uma porção de coisas, por exemplo, a função do levita, a função do sacerdote, aonde os profetas entram nessa história e etc. Isso fica para um outro momento para nós. O que eu quero chamar a atenção agora da gente, nesse ponto, é que dentro de toda essa estrutura, dentro de todo esse ritualismo, dentro de todo esse movimento religioso, que muitas coisas a gente nem entende direito exatamente o porquê daquelas coisas, detalhes do texto e tal, a gente percebe que o Antigo Testamento também traz lampejos sobre a real intenção de Deus em relação a este povo que o cultua e que o adora. A gente vai perceber dentro do próprio Antigo Testamento. Isso que é interessante. Para o Antigo Testamento ter um pouco de redenção da nossa parte. Porque normalmente a gente acha que essa essência da adoração, a verdadeira vontade de Deus para a adoração do ser humano a Ele, é coisa já do Novo Testamento. Mas não, gente. Dentro do próprio Antigo Testamento, nós encontramos algumas luzes, algumas pessoas, alguns momentos da história, alguns agrupamentos do povo de Deus que entenderam qual era a real intenção de Deus por trás de toda a estrutura de culto que esse povo tinha. Olha que interessante a relação que a gente vai perceber nesses textos entre a adoração e a santidade do povo de Deus. Olha que curioso, a sinceridade e obediência na relação com Deus é algo que se destaca na confissão de Davi, do Salmo 51. Salmo 51, você sabe, é um dos mais belos salmos que nós temos em toda a Bíblia. E esse salmo traz para nós, nos seus versos 16 e 17, a seguinte declaração de Davi: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Olha que coisa linda. É alguém que está vivendo em toda essa estrutura religiosa, que para o perdão dos pecados é necessário o sacrifício, que para a propiciação é necessário um animal que seja queimado em holocausto, depois que o ofertante colocou sua mão sobre a cabeça do animal e etc. Mas isso é o ritual, entende? Isso é a expressão de culto ritualística, cerimonial, que este povo tem em relação ao pecado. O que é que Davi está demonstrando nesse salmo? Que ele percebe que existe algo além do rito, que ele percebe que existe algo mais fundamental nessa história de jogar o meu pecado sobre um animal que vai ser sacrificado no meu lugar. Ele percebe que existe uma intenção de Deus, existe um espírito por trás deste mandamento. É isso que Davi está percebendo. E ao perceber isso, gente, ao se confrontar com o seu pecado,
que foi o pecado que ele cometeu em relação a Batseba e a Urias. Então, ao se confrontar por causa do seu pecado, qual é a conclusão que ele chega e ora ao Senhor sobre isso? Lembra-se que ele está dirigindo esse salmo a Deus. O Senhor não se deleita, o Senhor não se agrada em sacrifícios. O Senhor não está interessado em holocaustos. Eu entendi o que o Senhor realmente quer. O Senhor quer um coração quebrantado. O Senhor quer um coração arrependido. Porque vamos lá, gente. O que é prestar um culto com o coração longe de Deus? O que é prestar uma oferta a Deus sem de fato o nosso coração estar ali? É um ritual religioso e completamente vazio. Se você quiser ver umas denúncias pesadas da parte de Deus sobre a religião vazia, leia o livro do profeta Malaquias. Ali você vai ver acusações seríssimas que este Deus faz ao seu povo. Em Malaquias capítulo 1 ele chega a dizer ao seu povo: quem dera vocês fechassem as portas do templo. Seria melhor se vocês parassem de queimar incenso em vão no meu altar. Entre as nações, incenso é queimado em honra ao meu nome. Mas entre o meu próprio povo, eu não vejo essa sinceridade. Eu vejo uma religião totalmente ritualista. Porque a essência da coisa, vocês ainda não perceberam. O que eu realmente quero não são os holocaustos. O que eu realmente quero não são os sacrifícios. O que eu realmente quero é o teu coração quebrantado. O que eu realmente quero é a sua vida prostrada diante de mim, reconhecendo quem é o Senhor, reconhecendo o seu pecado. O que eu realmente quero é um arrependimento que te coloque com o rosto no chão. É isso que eu realmente quero. Porque este coração, Deus não despreza. Um coração arrependido verdadeiramente jamais será desprezado por esse Deus. Por isso que mais do que lugares, objetos, ações e cultos sagrados, o que o Antigo Testamento revela para nós sobre a real vontade de Deus, o real desejo de Deus, é que esse Deus quer para si um povo santo. Olha o que diz Levítico 11, verso 45. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. E essa é uma fala que se repete o tempo todo no livro de Levítico. E essa é uma fala que vai aparecer lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o que verdadeiramente esse Deus está querendo do seu povo. Outro texto, Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Olha que interessante também, né? Um outro texto dentro do próprio Antigo Testamento que está mostrando a real intenção de Deus por trás daqueles sacrifícios, daqueles holocaustos, que era a expressão religiosa daquele povo, que era um Deus que fazia parte de uma parte dessa revelação de Deus para o seu povo. Quer dizer, a intenção de Deus na estrutura religiosa de Israel não é o holocausto, não é o sacrifício. Mas por que Deus usa o holocausto e o sacrifício? Porque é a linguagem que esse povo sabe falar. É o que eles conhecem. É o que esses povos praticam. Lembrem-se sempre que as práticas religiosas do povo de Deus não são inéditas. Os sacrifícios, a circuncisão, rituais de purificação, e jeitos de cultuar, tudo isso esse povo herdou dos outros povos. Ele é refinado pela lei de Deus. A lei de Deus coloca especificidades sobre como cultuá-lo, mas o sacrifício não foi inventado pelo povo de Deus. A circuncisão não foi inventada pelo povo de Deus. Todos esses outros povos da antiguidade já praticavam isso. Então, o que Deus está fazendo em toda essa estrutura? Falando a língua desse povo.
O que Deus está mostrando? Que diante de todo o pecado, diante de todo o deslize, diante de toda a quebra da vontade de Deus, da quebra do mandamento, um animal teria que ser sacrificado pelo pecado. Ele está mostrando, ele está sendo pedagogo com o seu povo. Ele está mostrando para o seu povo o preço do pecado. O preço que vai ser cobrado pelo pecado. E o salário do pecado é morte. Para que quando a gente chega em Hebreus, e é provavelmente o que o Nelson vai falar também, quando a gente chega em Hebreus, o que a gente vai descobrir? Hebreus capítulo 10, que nunca o sangue de touros e bodes perdoou pecados, que essa nunca foi a vontade de Deus, que quem perdoa pecados é Deus, pela ação da sua graça, e não por meio de rituais religiosos. Entende? Ele perdoou todas essas coisas porque o sacrifício do Cordeiro que tira o pecado do mundo sempre foi o plano eterno de Deus. Então, dentro do próprio Antigo Testamento, a gente já percebe isso. Pessoas que discerniram, entenderam, ouviram com clareza qual era a real vontade de Deus, dentro de toda a estrutura de adoração e de culto desse povo. Deus dizendo para o seu povo: olha, vocês entendem que eu estou querendo é misericórdia e não sacrifícios. Não adianta nada você prestar os seus cultos a mim, você declamar a mim as suas poesias de adoração, você sacrificar a mim aos seus animais, mas no seu cotidiano você é uma pessoa impiedosa, mas no seu cotidiano você não pratica a misericórdia. Não adianta nada você me trazer os seus holocaustos, suas ofertas totalmente queimadas, se você não busca me conhecer, se você não busca intimidade comigo. Eu não estou querendo o ritual, eu estou querendo você. Eu não quero o que você tem para oferecer, eu não quero a sua ação, eu não quero o seu gesto, eu quero o teu coração. É com você que eu quero ter intimidade. Outro texto, Miqueias 6:8. Esse é um texto muito conhecido. Gosto muito desse texto e realmente gostaria que a gente levasse esse texto muito mais a sério. Que a gente lesse esse texto, meditasse nessas palavras e trouxesse isso para a nossa experiência de vida com Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E isso é uma vida de adorador. Entende? Isso é viver em adoração. Porque é viver em obediência a esse Deus. E é entender que tudo que o Senhor exige, e Ele exige aquilo que Ele chama de bom. O que é bom e o que Ele exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. Vamos ficar de pé? E vamos ter mais um momento de fazer um momento de louvor a Deus. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 19. É o primeiro Salmo 19? Tá. Acharam aí o Salmo 19? Ontem nós fizemos uma leitura responsiva, onde eu fazia a leitura dos textos ímpares e vocês faziam a leitura dos textos pares. Lembra disso? Lembra? Beleza. Hoje a gente vai complicar um pouquinho. Posso complicar? Sem problema? Já? Segunda fase do nosso exercício. Agora vai ser o seguinte. A gente vai pensar não mais em ímpares e pares. A gente vai pensar num ciclo. Certo? O primeiro verso, quem lê sou eu. Segundo verso, as mulheres. Terceiro verso, os homens. Quarto verso, todo mundo junto. Certo? Aí fecha o ciclo e eu volto lendo de novo. Entendeu? A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 14. Tá? Vamos fazer uma experiência para ver se dá certo. Só se ficar muito ruim aí a gente volta. Tá bom? Mas lembra lá, a gente está ensaiando, tá bom? Então vamos para o ensaio. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos.
Que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Vamos ler o último todos juntos? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por este momento. Que realmente, Pai, tudo que nós cantamos seja, Senhor, uma oração que brota do fundo do nosso coração, tomada, Senhor, emprestada da Tua palavra, inspirada pelo Senhor, e que por isso, Pai, tenha inspirado dentro de nós todas as coisas que nós devemos priorizar na nossa vida, levar ao Senhor como motivos da nossa oração, das nossas petições, da nossa gratidão, dos nossos lamentos e de todas as coisas que, como Teu povo, temos a plena liberdade de Te apresentar.
porque confiamos no Senhor, porque entregamos a nossa vida ao Senhor, porque temos, Pai, confiado que a nossa vida está nas Tuas mãos, que a vida dos nossos familiares e amados estão nas Tuas mãos, que o nosso futuro, Pai, está nas Tuas mãos. Obrigado por essa certeza, Pai, e como Teu povo podemos cantar isso ao Senhor. Podemos, por meio dessa poesia, por meio dessa canção, dizer, Senhor, que o desejo nosso é que tudo que nós fizermos, Pai, que as palavras que saem da nossa boca, que o meditar do nosso coração, sejam sempre, Pai, recebidas pelo Senhor como uma oferta agradável, que sejam recebidas, Senhor, como expressão da nossa adoração a Ti. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Vamos fazer uma pausa para o intervalo? Já já a gente volta. Gente, Salmo 48. Pode abrir, Salmo 48. Acharam aí? Vamos fazer igual a gente fez ontem agora? Para quem não estava aí, eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. No teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração. Vamos cantar? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sobre toda a terra e céu.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Obrigado, Patrick. Muito bem, gente. Pode sentar? Nós vamos para o nosso quarto momento, onde, com toda essa instrução que a gente tem na Palavra de Deus acerca da adoração, eu quero partir agora para alguns pontos bem práticos em relação à adoração no que toca à nossa vida e à nossa experiência com Deus em termos de adoração. Em tudo que a gente falou, nos textos que nós lemos, nos salmos, nos textos dos profetas que a gente leu agora, se tem uma coisa que chama bastante atenção, e a gente até falou sobre isso ontem também, é que não pode acontecer adoração, não existe adoração sem conhecimento de Deus. A adoração pede, exige conhecimento de Deus. O conhecer a Deus é o conhecer o Deus que se revela a nós nas Escrituras. Conhecer a Deus é conhecer o Deus que decidiu revelar-se a nós por meio das Escrituras, por meio do seu Filho, por meio da obra da criação, por meio da comunhão dos santos. Ali Deus está sendo conhecido por nós por todos esses meios, dos quais o fundamental, sem dúvida nenhuma, é a palavra dele. O texto de Oséias que nós lemos, capítulo 6, verso 6, deixa isso muito claro para nós. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A adoração é fruto do conhecimento de Deus, e conhecer a Deus é saber distingui-lo dos ídolos. Conhecer a Deus é o que permite, o que possibilita a adoração verdadeira, e não adoração a um ídolo, e não adoração a um Deus criado segundo os nossos próprios conceitos e as nossas próprias opiniões. Conhecer a Deus conforme Ele se revelou a nós nas Escrituras, é o que possibilita a gente adorá-lo verdadeiramente como Ele é, e não como nós gostaríamos que Ele fosse. Não de acordo com os nossos conceitos pré-determinados sobre esse Deus. Não um Deus criado à nossa imagem conforme a semelhança. Não um Deus que nos é vendido por uma estrutura religiosa. Não um Deus que simplesmente o adoramos num ritual vazio, com uma religião vazia, sem conhecê-lo de fato. Conhecer a Deus é aproximar o nosso coração desse Deus. Conhecer a Deus é tomar esse Deus como alguém que quer ter intimidade conosco. É viver uma relação com esse Deus. Lembra sempre que nas Escrituras, e especialmente no Antigo Testamento, conhecimento de Deus não é uma questão teórica. Conhecimento de Deus não é conhecer sobre Deus. Conhecer sobre Deus é um caminho para o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é relacionamento com Deus. Uma outra maneira de você ler isso daqui é pois desejo misericórdia e não sacrifícios, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, amizade profunda com Deus. É isso que esse Deus está querendo da gente. No próprio livro de Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse que o seu povo não tem? Não é o conhecimento das Escrituras. Eles têm o conhecimento das Escrituras. É um povo que conhece as Escrituras, que interpreta as Escrituras, que preserva as Escrituras, que ensina as Escrituras. Não é o povo que faltava teologia formal para eles. Não é disso que o texto está falando. Eles tinham todo esse conhecimento teórico das Escrituras sobre Deus, mas o que lhes faltava é que todo esse conhecimento teórico sobre Deus encontrasse lugar no seu coração,
viesse a ser encarnado por eles, a vivenciado por eles. É por isso que o conhecimento sobre Deus é um caminho para o conhecimento de Deus. Eu conheço sobre Deus ao ler as histórias, as ações e as falas desse Deus nas Escrituras. Eu fico sabendo o que Ele fez, eu fico sabendo quem Ele é, eu fico sabendo o que Ele disse, eu fico sabendo o que Ele prometeu e cumpriu. Pelas Escrituras eu fico sabendo o que Ele prometeu e está por vir. Eu descubro todas essas coisas. Eu tomo, portanto, um conhecimento a respeito desse Deus. Mas isso não garante que eu vou ter um conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Então, todo esse conhecimento sobre Deus, ele é fundamental. Porque é por meio deste conhecimento a respeito de Deus, sobre Deus, que passamos a ter uma intimidade cada vez maior, mais profunda, relacional com esse Deus. Em termos práticos, estude a palavra de Deus. Coloque a leitura e o estudo nas suas prioridades. Não existe adoração sem conhecimento de Deus e do Deus revelado na sua palavra. A leitura da Bíblia tem que ser cotidiana para você. O estudo da palavra de Deus tem que ser algo de vida ou morte para você. Tem que ser prioridade na sua vida. Porque é dessa relação com o Deus que se revela na palavra dele, é que surge verdadeira, genuína, pura adoração. Richard Foster escreve o seguinte no livro A Celebração da Disciplina: a essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. Isso é uma citação de A.W. Tozer. Vou ler de novo. A essência da idolatria é abrigar pensamentos a respeito de Deus que sejam indignos dele. É por isso que Deus chegou para o seu povo e falou para o seu povo: vocês não me representem em imagens. Porque quando vocês me representarem com imagens, vocês estarão abrigando dentro de si pensamentos sobre mim que são indignos de mim. É por isso que o povo é proibido de dizer o nome sagrado desse Deus, tratá-lo pelo seu nome próprio. O conhece, mas esse povo não toma o nome do seu Deus em vão. Não cria conceitos acerca do seu Deus em vão. Porque a nossa tremenda facilidade é criar dentro de nós, abrigar dentro de nós conceitos acerca de Deus que são indignos dele. Pensar corretamente a respeito de Deus é, em essência, pôr tudo no lugar. Pensar errado a respeito de Deus é, por sua vez, tirar tudo do lugar. Precisamos a todo custo enxergar quem é Deus. Como que a gente faz isso? Ler a respeito de sua autorrevelação ao antigo povo de Israel, meditar sobre seus atributos, atentar para a revelação de sua natureza em Jesus Cristo. O conhecimento de Deus é, portanto, passo fundamental para a vida de um adorador. Segundo ponto, nós precisamos priorizar a adoração. A adoração, por todos os motivos que a gente já viu. Quer dizer, Deus está à procura de adoradores e tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente faz deve ser adoração a Deus, deve glorificar a Deus. Isso significa que a adoração deve ser uma prioridade na nossa vida. Olha que interessante o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versos 6 e 7. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Qual é a condenação de Isaías ao povo? E qual é a condenação que Jesus está retomando de Isaías para o povo do seu tempo? A prática de um ritual vazio.
É um povo que se junta, é um povo que se reúne, é um povo que cultua a Deus, mas ele faz isso de que jeito? Este povo me honra só com os lábios e não entende que é o coração que eu quero. Eu quero uma adoração, eu quero um louvor, eu quero a gratidão, eu quero o arrependimento que venha do coração e não de boca para fora. Sabe por que isso é perigoso demais, gente? Porque nós nos enganamos. E nós enganamos as pessoas ao nosso redor. Nós podemos dizer palavras lindas ao Senhor, podemos cantar lindamente, podemos orar de uma maneira impecável, mas tudo isso ser uma honra só com os lábios. E o que tanto Isaías quanto Jesus deixam de claro o que é que ele não está querendo essa honra. Ele não está querendo honra dos lábios. Ele está querendo honra que vem do coração. Você percebe o quão doloroso é quando você vê, hoje de manhã, nós pastores estávamos numa reunião nossa conversando, e a gente falou, uma das coisas que a gente falou é como que a santificação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traz consigo a metáfora do casamento. E como é triste, um homem que chega para sua esposa e faz declarações de amor para ela. Só que ao virar as costas e na sua vida secreta, atrai. O que é isso, gente? É o adultério. Não é verdade? Isso é honrar com os lábios. Isso é fazer declaração da boca para fora. Quando as suas ações e o seu coração provam que aquilo é hipocrisia. Que aquilo não é a realidade. Que aquilo não é a verdade. E não é interessante que tantas vezes no Antigo Testamento, Deus fala da idolatria do seu povo em termos de prostituição? Deus se apresenta como o marido, Israel como a sua noiva, e este povo se prostitui com os seus ídolos, trai o seu noivo. Entende? Isso é muito sério, porque é exatamente o que significa honrar a Deus com os lábios, mas estar com o seu coração longe desse Deus. A ética e a missão do povo de Deus nascem da adoração ao Senhor. É na adoração que o nosso coração se aproxima de Deus. Porque se essas coisas não forem fruto de adoração, se tornam rituais vazios. Olha o que Jesus disse, Marcos 12, 29 e 30. Respondeu Jesus: o mais importante dos mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Este é o maior mandamento. Amar a Deus com todo o ser. Amar a Deus com tudo o que eu sou. É por isso que a adoração precisa ser priorizada. E é nisso que a adoração consiste. Em colocar Deus em primeiro lugar. Em amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e com tudo o que eu sou, qual é o resultado disso? Uma vida cheia de idolatria, uma vida de glorificação a Deus somente de lábios, uma vida onde a nossa ação religiosa pode estar impecável, mas por dentro um coração totalmente distante do Senhor. É exatamente a denúncia que tanto João Batista quanto Jesus vão fazer dos religiosos do seu tempo. Até a expressão dura, né? Vocês são como sepulcros caiados, né? Vocês são ornamentados, lindos por fora, impecáveis por fora, mas dentro só tem morte. Dentro só tem podridão. Dentro vocês estão em decomposição. Sepulcros caiados. Richard Foster diz o seguinte: se é para o Senhor ser Senhor, é necessário que a adoração seja uma prioridade em nossa vida. A prioridade divina é a adoração em primeiro lugar.
e o serviço em segundo lugar. Nossa vida deve ser entremeada com louvor, ação de graças e adoração. O serviço brota da adoração. Quando o serviço substitui a adoração, é idolatria. A atividade é inimiga da adoração. Quando nós saímos fazendo coisas para Deus, quando nós saímos com todas as nossas atividades, muitas vezes, gente, isso é um risco que nós corremos no ministério. Desde nós, pastores, todas as pessoas relacionadas, para o funcionamento de uma igreja local, isso é um risco muito sério que nós corremos. De achar que nós estamos servindo ao Senhor por meio das coisas que a gente faz. Quando esse Deus está nos chamando para sermos um com Ele. Quando esse Deus está nos chamando para a adoração. Uma das razões de a gente insistir tanto para que a igreja toda se engaje em voluntariado, é para que a gente consiga liberar pessoas do serviço dominical para que sejam alimentadas, para que participem de fato dos nossos momentos de adoração, para que tenham os seus corações cheios, para que sejam alimentados espiritualmente, para que sejam ensinados pela palavra de Deus. E isso é uma coisa que preocupa mesmo, porque nós temos voluntários e todas as igrejas vivem uma realidade semelhante. Uma quantidade grande de pessoas que trabalham, e trabalham porque não tem outras pessoas para substituí-las. E trabalham dominicalmente, domingo atrás de domingo, domingo atrás de domingo, só que se esquecem, deixam de lado, perdem de vista que a adoração tem que vir primeiro. Deixa de lado aquilo que é o essencial. O serviço não pode substituir a adoração. O serviço tem que nascer da adoração. É porque eu estou com o meu viver, e não com os meus lábios, mas com o meu viver, amando a Deus, com toda a minha mente, com todo o meu coração, com toda a minha força, com tudo o que eu sou, não com os lábios, de novo, mas com o meu viver, é que daí vai surgir uma consciência do nosso serviço como cristãos. É daí que vai surgir a nossa ética como cristãos. É daí que vai surgir a nossa missão como cristãos. Em terceiro lugar, viva em uma expectativa santa. Vou explicar isso que é. Mateus 28, 28, Jesus diz para os seus discípulos, consequentemente para nós: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em João 17, 25 e 26, Jesus orando ao seu Pai, na sua oração sacerdotal, ora por nós dizendo o seguinte: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Interessante é que Jesus faz essa oração e assume com o Pai o compromisso de continuar fazendo discípulos quando Ele está no seu momento derradeiro. Ele está prestes a ir para a cruz. E Ele assume com o Pai o seguinte compromisso: eu vou continuá-los. Eu vou continuar a tornar o Senhor conhecido por eles. Vou continuar no projeto de fazer discípulos. Isso significa que quem está conosco é o próprio Cristo. Ele continua sendo o nosso mestre. E nossa vida toda é vivida diante do Cristo, na companhia do Cristo. A presença real do Cristo entre nós. Isso é um passo de fé fundamental para o discipulado cristão. Saber que Cristo não está lá nas alturas distante de nós, mas está ao nosso lado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então viver em expectativa santa é experimentar o cotidiano aberto para ouvir Jesus Cristo nos ensinar em todas as circunstâncias. É entender que toda a nossa vida se dá dentro do discipulado de Jesus.
Como que a gente pode entender isso com mais clareza? Como que funcionava o discipulado de Jesus com aqueles homens lá no passado? Quais eram os contextos em que Jesus estava ensinando os seus discípulos? Para pensar comigo. Jesus marcava uma hora com eles e falava: agora chegou a hora da sala de aula, vamos todo mundo lá participar do meu curso teológico, assim, assim, assado. Você vê isso acontecendo nos evangelhos? Tinha um momento da escola, escola com Jesus, escola... Não, o discipulado de Jesus era no cotidiano. Então, quando você lê os evangelhos, o que você vai perceber? As ações de ensino de Jesus acontecem enquanto eles estão pescando, acontecem enquanto eles estão caminhando de uma cidade a outra, acontecem enquanto eles estão conversando ao redor da mesa. O ensino de Jesus permeia o cotidiano dos discípulos, onde todas as circunstâncias da vida dos discípulos são utilizadas por Jesus para ensiná-los acerca do reino de Deus. Então nós deveríamos estar pensando a nossa vida cotidiana, todos os nossos afazeres. Olha que loucura se você mudar essa chavinha aí dentro da sua cabeça. Olha que interessante que fica. Imagina você viver todos os seus afazeres cotidianos na expectativa de que a qualquer momento Jesus vai te ensinar alguma coisa. Sabe aquele momento que você está no trânsito? Aí pega, né? Já comecei pegando pesado, né? Sabe aquele momento que você está no trânsito? Onde é uma coisa corriqueira, banal, movimentando de ponto A para o ponto B, no trânsito, tal, não sei o quê. Agora muda a chave. Todo momento a expectativa. O que é que Jesus vai me ensinar? Jesus pode estar te ensinando com a pessoa que fecha você. Jesus pode estar te ensinando alguma coisa com a pessoa que bate no seu vidro pedindo uma ajuda. Jesus pode estar te ensinando alguma coisa com aquela pessoa que você vê sentada numa calçada chorando. Imagina que você está lá no seu fretado, indo para o seu trabalho. E a expectativa, o que Jesus vai me ensinar? Ele pode te ensinar por meio do livro que você está lendo. Mas Ele também pode te ensinar colocando do seu lado uma pessoa que precisa ser ouvida. Ele pode te ensinar com a história de vida daquela pessoa que vai sentar do seu lado e com quem você vai conversar. Colocar uma expectativa santa na vida é eu ir até o posto de gasolina e não simplesmente me preocupar em o frentista ir lá abastecer o meu carro. Mas a expectativa santa é o que Jesus Cristo pode me ensinar por meio da vida desse homem. O que Jesus Cristo pode ensinar para ele por meio desse relacionamento. Entende? Isso é viver a vida em expectativa santa. Eu tenho certeza que quando nós encararmos a adoração a Deus, dentro desse conceito de viver uma vida de expectativa santa, as nossas reuniões dominicais mudam. Sabe por quê? Porque toda a expectativa santa que você experimentou ao longo da semana, culmina aqui. Onde você vem para cá com a certeza absoluta de que a voz de Deus será ouvida nesse local. De que Deus vai falar conosco. Então a expectativa que você vem para cá, não é se o louvor vai estar muito alto ou muito baixo. Não é se vai ser a banda do Jorge ou a banda do Alan. Não é se o Israel ou o André vai pregar. Não é se o ar-condicionado vai estar gelado demais ou gelado de menos. Não é se você vai encontrar a melhor vaga no estacionamento. Você entendeu como muda de figura? Qual é a sua expectativa? Chegar aqui para ouvir o ensino do mestre. Então não importa como esse ensino vai ser entregue. Ele vai ser recebido. É isso que importa. Muda o nosso comportamento. A nossa atitude no momento de louvor. Entende? O coração despejado naquele momento é atento à expectativa. O que o Senhor está me ensinando. O que o Senhor quer me ensinar. Essa expectativa sagrada, santa, portanto, deve nos acompanhar no nosso cotidiano. E para fechar, sossegue o coração. Talvez uma das disciplinas mais difíceis e mais fora da realidade para quem vive no nosso contexto, para quem vive nesse momento histórico nosso, talvez seja justamente essa. Sossegue o coração. Sossegar as vozes interiores. Sossegar
essa dependência que nós temos da nossa própria força, da nossa própria atividade, do nosso próprio trabalho, do nosso próprio empenho. Sossegar é o passo para ouvir Deus em meio ao cotidiano. Olha o que o salmista diz, Salmo 131, verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Mães, o que é uma criança recém-amamentada? Normal, tá, gente? Não fora do padrão, né? Normalmente. O que é uma criança recém-amamentada no colo da sua mãe? A criança que repousa tranquilamente, segura, tranquila. Recebeu aquilo que era a sua necessidade, repousa tranquilamente no colo da sua mãe. O que o salmista está dizendo? Eu acalmei e eu tranquilizei a minha alma. Silenciar essas vozes interiores, silenciar essa necessidade compulsiva que nós temos de estarmos controlando todas as coisas, à frente de tudo, como se o mundo dependesse das nossas atividades, das nossas ações, como se o nosso futuro dependesse da nossa agenda lotada, das nossas preocupações constantes, desse turbilhão de ideias e pensamentos dentro de nós que não cessam em nenhum momento, e que por isso mesmo nós não encontramos dentro de nós o espaço para ouvir o Senhor. E se tem uma coisa que a gente aprende com a palavra de Deus, é que Deus não grita, Deus sussurra. E porque Deus não grita, Ele sussurra, só tem um jeito de se ouvir o sussurro: diminuindo o volume aqui dentro, baixando a sua voz, não permitindo que estes pensamentos, ideias, preocupações, ansiedades falem mais alto do que a voz do Espírito que está soprando no seu ouvido. Isso é uma característica interessante. Eu lembro muito da cena de Elias, onde ele vê a tempestade, ele vê o fogo, ele vê todas aquelas coisas que ele imaginava serem as manifestações da presença de Deus. Você imaginar Deus se manifestando para falar conosco, você pensa o quê? Nossa, vai vir uma coisa grandiosa, né? Então ele vê a tempestade, ele vê o fogareiro, ele vê todas aquelas coisas, e Deus não estava na tempestade, Deus não estava na nuvem, Deus não estava no fogo. De repente ele sente o quê? Uma brisa suave que sopra. É ali que Deus falou com ele, na brisa suave. É o Deus que sussurra, é o Deus que fala baixinho. Porque Ele fala baixinho, é que a gente precisa aprender a sossegar o nosso coração. Uma vida de adoração é uma vida que tem que estar o tempo todo disponível para ouvir a voz do Mestre. E para que isso aconteça, o silêncio aqui dentro tem que acontecer. Para concluir, concluo com essa fala de William Temple, que o Richard Foster coloca na abertura do capítulo dele sobre a adoração no livro A Celebração da Disciplina. Adorar é vivificar a consciência com a santidade de Deus. Suprir a mente com a verdade de Deus. Purificar a imaginação com a beleza de Deus. Abrir o coração ao amor de Deus, consagrar a vontade ao propósito de Deus. Aí está a verdadeira adoração. Quando todo o nosso ser e todas as possibilidades humanas que nós temos de percepção da realidade, de interação com este mundo, estão todas elas disponíveis a serem tocadas por esse Deus e transformadas por esse Deus. A nossa consciência trazida à vida pela santidade desse Deus. A nossa mente cheia da verdade desse Deus. A nossa imaginação purificada com a beleza de Deus. Gente, e quanto pecado é gestado na nossa imaginação?
Para pensar nisso. Aonde que a maioria dos nossos pecados estão nascendo, se não na nossa imaginação? Purificar essa imaginação com a beleza de Deus, abrir o nosso coração ao amor de Deus e consagrar a nossa vontade ao propósito de Deus. Quando isso estiver acontecendo na nossa vida, quando nós trabalharmos para que isso se torne uma realidade na nossa vida, então nós estamos entendendo o que é viver para o louvor da glória de Deus. O que são os adoradores que o Pai está procurando para si. Feche seus olhos e vamos ter um momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra nos traz a instrução, a Tua palavra nos traz a possibilidade da mudança, a Tua palavra nos traz o poder da ressurreição que há no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque tivemos nesses 2 dias o privilégio de estudar um pouco o que a Tua palavra nos ensina acerca da adoração. Nossa oração, Pai, é que o Senhor encontre dentro de nós a disposição necessária para vivermos, Senhor, de fato, como Teus adoradores. Ajuda-nos, Pai, a quebrar paradigmas, a mudar conceitos que sejam falsos. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos rumo à santidade. Nos faça enxergar, Senhor, que a adoração tem a ver com uma vida entregue ao Senhor. Nos faça, Senhor, perceber que a adoração tem a ver com um coração disposto a Te obedecer. Que a adoração tem a ver com um coração quebrantado e pronto a arrepender-se a todo momento. Abra os nossos olhos, Pai. Forma, Senhor, na nossa mente e no nosso coração a convicção, Senhor, de que nós podemos ser melhores do que fomos até agora. De que a nossa vida pode ser uma vida mais de acordo com a Tua vontade do que nós já vivemos até esse momento. Ajuda-nos, Senhor, porque o nosso real desejo, Pai, nossa real intenção como Teus filhos e Tuas filhas, é louvarmos o Teu nome, é Te engrandecermos, é desfrutarmos de toda a plenitude da vida abundante que Jesus Cristo veio trazer a nós. Mas nós bem sabemos para isso, Senhor, que o caminho de transformação é necessário. A mudança de mente é necessária. A mudança de vida é necessária. E muitas vezes, Senhor, partes da nossa vida, partes da nossa história, coisas que nos são tão caras e preciosas, terão que ser lançadas fora de nós. Terão que ser abandonadas para desfrutarmos, Senhor, de um relacionamento perfeito com o Senhor. Pai querido, livra-nos de ser um povo que Te honra somente com os lábios. Livre-nos, Senhor, de ser um povo que pratica rituais vazios de uma religião morta. Mas vivifica o Teu povo para ser um povo que Te adora de todo o coração, de toda a mente, de todo o entendimento, com todas as forças. Faz de nós, Pai, um povo referencial dentro deste mundo, Senhor. Um povo, Senhor, que pode levar outras pessoas ao conhecimento da Tua glória, ao conhecimento de quem de fato é o Senhor e do que é uma vida vivida segundo a Sua vontade. Esse é o nosso desejo, Pai. Estamos dispostos, Senhor, a pagar o preço. Estamos dispostos, Senhor, a renunciar o que for necessário para vivermos para o louvor da Tua glória. Porque temos descoberto pela Tua palavra e pela nossa própria experiência de vida, que quanto mais perto estamos do Senhor, mais da Tua liberdade nós desfrutamos. Que quanto mais perto estamos do Senhor, mais da Tua vida nós estamos desfrutando. Pai querido, obrigado porque no Senhor nós temos encontrado o prazer, a alegria e a felicidade plena que por tantas vezes procuramos em outros lugares que não era o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a essa experiência fortalecer os nossos próximos passos e que todo o nosso caminhar
seja na direção do teu Filho Jesus, na caminhada com Cristo Jesus, tendo Ele como nosso exemplo, nosso Senhor e Mestre. Silencia o nosso coração para ouvirmos a tua voz e nos tornarmos obedientes em tudo ao Senhor de todo conhecimento e de toda sabedoria. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.